Antes de fazer isso, Putin foi humilhado de uma forma inesperada. A ação não foi uma simples operação militar, mas uma tentativa desesperada de invasão. Velhos minivãs soviéticos, motocicletas improvisadas e soldados que acham que estão no controle do fogo. Uma estratégia do Kremlin pensada para responder à guerra mais sangrenta do século XXI, com uma tática digna de filmes de ação extremos. O objetivo? Infiltrar-se em Pokrovsk, a fortaleza-chave da Ucrânia. Mas eles não tinham ideia do que os aguardava. O céu que deveria estar silencioso ficou cheio de drones ucranianos Hornets. O resultado? Uma destruição completa. Mas aquele fracasso foi apenas uma ponta do iceberg de um horror ainda maior em Pokrovsk. A verdadeira tragédia veio de Zelensky, que colocou em marcha um plano para silenciar a maior boca de propaganda de Moscou. Em apenas um mês, 25 mil soldados russos foram mortos. Uma carnificina sem precedentes na invasão. Na linha de frente, milhares de soldados russos simplesmente desapareceram. O maior número de vítimas de toda a guerra. Então, por que Putin não está mais presente na batalha? Qual é o significado de enviar 25 mil soldados para a morte em apenas 30 dias? Sua morte, na verdade, não serve a uma estratégia clara. É um erro colossal, uma armadilha fatal para o regime e seu armamento. Hoje, vamos revelar os detalhes por trás daquele massacre em Pokrovsk. Como a tecnologia derrotou a tática de ondas humanas russas. E por que Putin decidiu colocar sua vida nessa jogada? Vamos começar. O que os observadores viram em Pokrovsk após a terceira grande ofensiva? Um campo de destruição total para o exército russo. Zelensky anunciou que em outubro, a invasão de 25 mil soldados russos foi a maior mortandade registrada até hoje. Mas ao invés de recuar, Putin mandou seus soldados para uma operação de infiltração, que parecia saída de um filme de desfecho violento. No dia 10 de novembro, o que parecia ser uma investida de Mad Max, envolvendo motocicletas soviéticas, minibuses adaptados e veículos de carga, se mostrou uma armadilha mortal. As tropas russas avançaram, acreditando que poderiam conquistar Pokrovsk com uma tática de raid. Mas desde o começo eles estavam na mira dos drones ucranianos. Os drones ucranianos, equipados com câmeras avançadas, detectaram cada movimento. Desde as motocicletas silenciosas até as cargas de minivãs. Nada escapava. Assim os Hornets retornaram, e o que parecia uma ofensiva imbatível virou uma armadilha. Apenas 6 motocicletas pegaram fogo e os soldados, desesperados, tentaram escapar em pânico. Os vídeos mostraram uma cena caótica, soldados dispersos, tentando fugir do combate, enquanto a destruição se alastrava ao redor. A resposta ucraniana destruiu a esperança da agência militar russa. A tentativa de infiltração se transformou em uma tragédia, uma derrota humilhante. Os veículos russos, mesmo com sua suposta agilidade, foram destruídos antes de chegar ao coração da defesa ucraniana. Os vídeos confirmam, somente uma fração da força conseguiu avançar, enquanto os demais se dispersaram e morreram na tentativa. Pouco depois, um relatório do comandante do regimento de Jager confirma o que os drones mostraram. Escassos soldados russos atravessando Pokrovsk, cercados por uma barreira invisível, enquanto suas assinaturas eram capturadas por câmeras de alta tecnologia. Era uma armadilha digital, uma rede de drones que transformou a guerra em uma caça rápida e letal para os russos. A estratégia humana de ondas foi derrotada por tecnologia avançada, e os soldados simplesmente sumiram do campo de batalha. Em 31 de outubro, enquanto a propaganda russa clamava por uma vitória, a inteligência ucraniana atuou de forma decisiva. Operações especiais, lideradas pelas forças de elite, pousaram na região infiltrando o inimigo por meio de operações aéreas complexas com inúmeros helicópteros. Uma mensagem clara: ninguém iria se ajoelhar em Pokrovsk. Essa resposta cirúrgica foi o que impediu que o massacre de 25 mil soldados russos se tornasse uma vitória de Putin. A importância estratégica de Pokrovsk é imensa. A queda dessa cidade poderia significar o colapso de toda a linha de defesa ao leste, cortando as principais rotas de abastecimento e comunicação. É uma porta de entrada para Donbas, o ponto de conexão vital entre o território ocidental e as forças de Kiev. Assim, as perdas de Putin revelam o quanto a cidade representa uma peça central nessa guerra implacável. Por que tanta insistência em manter Pokrovsk? A resposta é simples. O controle dessa cidade é uma questão de sobrevivência para a Ucrânia. Se ela cair, toda a linha de resistência poderá se desintegrar. As perdas humanas e materiais são horríveis.
Mas a guerra não se trata apenas de soldados. É sobre o que está em jogo, a essência da resistência, a esperança de um futuro livre. E enquanto Putin tenta enfrentar uma revolta digital, manipulação e tecnologia, a determinação ucraniana só cresce. A batalha por Pokrovsk é, na verdade, uma batalha pelo futuro de toda uma nação. No embate desesperado pela defesa de Pokrovsk, a situação parecia uma verdadeira guerra de filmes de ação. Um comboio russo formado por motocicletas, minivans soviéticas e caminhonetes, avançava como uma fúria. Seus motores rugiam alto no silêncio tenso do campo de batalha, enquanto as tropas tentavam escapar em meio ao caos. Mas, o que parecia uma ofensiva imbatível logo se revelou uma armadilha mortal. Você consegue imaginar o que aconteceu quando a tecnologia ucraniana entrou em ação? Na manhã daquele dia fatídico, as forças russas tentaram uma infiltração audaciosa. Como um ataque de Mad Max, parecia que estavam entrando numa verdadeira zona de guerra high-tech. Helicópteros sobrevoavam na atmosfera carregando unidades especiais de elite, enquanto drones avançados rastreavam cada movimento ao solo. Esses drones, equipados com câmeras de alta definição e sensores que detectavam até o mais sutil brilho de metal, tinham uma missão clara: neutralizar aquele comboio mortal. Mas por que tudo parecia tão diferente do esperado? Quando as unidades russas tentaram atravessar as entradas de Pokrovsk, uma surpresa devastadora aguardava. Os operadores de drones ucranianos, apelidados de Vespas modernos, estavam em alerta máximo. Essas máquinas modernas, equipadas com câmeras infravermelhas e sensores ópticos avançados, detectaram cada movimento. O som dos motores foi completamente abafado pelos zumbidos dos drones, que costumam parecer uma sinfonia de russos de alta tecnologia caindo em armadilha. Impossível esconder-se. Cada motocicleta, cada caminhonete, cada minivan foi rastreada instantaneamente. A operação foi uma verdadeira dança de morte. Os drones ucranianos, lançados em uma ofensiva coordenada, avançaram com precisão cirúrgica contra o comboio russo. Eles, chamados pelos soldados ucranianos de Vespas assassinas, conseguiram interceptar aquele avanço antes que causasse maiores danos às posições defensivas ucranianas. Se o convoio russo tivesse conseguido adentrar em Pokrovsk, sua agilidade e força poderiam ter destruído defesas essenciais. Mas, numa cena carregada de tensão, os sistemas de defesa russos foram completamente surpreendidos. Como um pesadelo se desdobrando, as motocicletas e caminhonetes ficaram visíveis por instantes em chamas, enquanto soldados tentavam fugir a pé desesperados, num movimento de pânico. E assim, aquele ataque audacioso terminou em desastre. O que parecia uma operação de sucesso virou uma armadilha fatal, deixando o campo de batalha tomado por fumaça e silêncio, exceto pelos sombrios zumbidos das máquinas de guerra ucranianas. Por que toda essa tecnologia avançada foi crucial? Porque naquele momento ficou claro que a força bruta e os velhos métodos de guerra estavam obsoletos. O avanço russo, que prometia uma vitória rápida, foi destruído por uma rede de drones inteligentes e estratégias modernas de defesa. A batalha por Pokrovsk mostrou que o futuro do combate não é mais apenas números ou armas convencionais. É a inteligência, a velocidade e a capacidade de adaptação que decidiram o destino daquele conflito. E o que será que acontecerá agora quando o verdadeiro peso dessa derrota começar a se refletir na moral das tropas russas? O silêncio no céu foi o melhor sinal de que a tecnologia ucraniana tinha vencido mais uma batalha decisiva. Desde o início do conflito, a luta por Pokrovsk revelou uma série de estratégias e tragédias que mudariam para sempre o rumo da guerra. Tudo começou com uma esperança de rápida infiltração russo, uma manobra que, se tivesse sucesso, teria destruído as defesas ucranianas e facilitado a conquista da cidade. Mas, para surpresa de muitos, essa estratégia falhou miseravelmente. Os vídeos mostram que, na verdade, apenas 6 motocicletas queimaram em chamas. Soldados desesperados tentaram escapar, um a um, em meio ao caos, enquanto as imagens revelavam que nada mais restava do que a desolação total. Essa operação, apresentada inicialmente como uma investida rápida, revelou-se uma manobra desastrosa, uma verdadeira armadilha armada pelos drones ucranianos. As forças russas tentaram avançar na zona cinza logo atrás das linhas de frente, mas foram completamente eliminadas. Mesmo os propagandistas russos tiveram que admitir o que todos já viam, a verdade escondida por trás da destruição do comboio. Um famoso blogueiro russo, Boris Rosen, admitiu de forma involuntária que, ao olhar de cima, quase não há soldados visíveis em Pokrovsk.
Os drones continuam a monitorar todas as rotas de entrada, e só os mais corajosos se arriscam a cruzar essa linha mortal. O que era visto como bravura na propaganda, na verdade, era uma missão suicida. As rotas de acesso russas tornaram-se armadilhas mortais, uma prova clara do fracasso da estratégia de Moscou. A 68ª Brigada, por exemplo, mostrou-se incapaz de atravessar com vida. O fiasco da motocicleta, que parecia uma operação tática de grande escala, era na verdade apenas a cortina mais visível de uma tragédia maior. Esta explicação técnica esclarece por que em um único mês, a Rússia perdeu 25.000 soldados em Pokrovsk, um número assustador, que não é produto de propaganda, mas de cálculos brutais, resultado da doutrina da onda humana de Putin. Se antes pensávamos que a vitória seria uma questão de força bruta, toda essa complexidade mostra o quanto o exército russo estava vulnerável. Mas a verdadeira questão que paira no ar é: como tudo isso aconteceu tão rápido, e por quê? Qual foi o verdadeiro preço de uma estratégia que, ao invés de modernizar seus métodos, insistiu em repetir táticas ultrapassadas? A resposta está nas próprias tensões de Pokrovsk, uma cidade que, sob a fachada de uma última resistência, guardava segredos muito mais sombrios. E agora a maior dúvida permanece no ar: até onde esses erros podem levar à guerra? A próxima jogada do Kremlin será suficiente para reverter o desastre? E a cidade, que parece estar à beira do abismo, aguarda o próximo capítulo dessa batalha sem fim. Após meses de preparação sistemática e uma devastadora derrota militar, o que parecia impossível aconteceu. A cifra de 25.000 vítimas russas em outubro, anunciada pelo presidente Zelensky, não é uma propaganda vazia, mas a dura matemática da doutrina de ondas humanas do Kremlin. Esses números brutais representam uma das maiores perdas mensais desde o início de uma invasão que abalou o mundo. Como uma nação pode sofrer uma carnificina assim, sem precedentes? Desde a queda de Avdiivka em fevereiro de 2024, a Rússia tinha como foco principal a cidade de Pokrovsk, um ponto estratégico de logística ao noroeste. A análise da BBC revela que após capturar Avdiivka, o avanço russo foi extremamente lento. Em 25 meses, eles avançaram apenas 40 quilômetros. Essa lentidão frustrava o Kremlin, que decidiu mudar de tática no final de 2025. O objetivo virou uma única missão: capturar Pokrovsk custasse o que custar. Em setembro daquele ano, a operação final foi colocada em marcha. De acordo com relatos do formato de resposta rápida da Ucrânia, a média de ataques russos naquele mês era de 13 por dia. Era uma tentativa de enfraquecer a linha de frente. Mas o verdadeiro inferno começou em outubro. Zelensky alertou que cerca de 170.000 soldados russos estavam na região, uma força que parecia assustar até a própria lógica de defesa. O general Sursky confirmou esse número, citando 150.000 dele, 70.000 caminhando diretamente em direção a Pokrovsk. O que aconteceu a seguir foi uma enxurrada de ataques brutais. Mais de 220 investidas pesadas contra a cidade só naquele mês. Em novembro, o ritmo aumentou. Foram 30 ataques diários. Uma verdadeira tempestade de destruição. Segundo um relatório do Estado-Maior ucraniano, em apenas 24 horas, 97 confrontos ocorreram na direção de Pokrovsk. Era uma estratégia de ondas humanas, uma tática de ataque sem misericórdia. Milhares de soldados russos foram enviados à morte, avassalados pelo fogo ucraniano e pela tecnologia moderna de vigilância. Drones avançados, equipados com câmeras de alta resolução, detectavam até o menor movimento entre motocicletas e caminhões soviéticos reaproveitados. Quando esses veículos tentaram ultrapassar as linhas, receberam um ataque implacável. O som das explosões ecoava pelo ar frio, fumaça e poeira cobriam tudo. Soldados tentaram escapar às pressas, alguns apenas em pânico, outros completamente destruídos. Uma visão de caos e desespero. E o mais chocante: essas forças não eram compostas apenas por recrutas iniciantes. Eram unidades de elite, como a 151ª Divisão de Infantaria Motorizada, os comandos do 8º e 51º Corpo de Exército, companhias de elite e até 4 brigadas de fuzileiros navais. A destruição de tais forças na periferia de Pokrovsk foi uma derrota devastadora para a ofensiva russa. A crueldade dessa estratégia ficou evidente em um momento decisivo. Em 31 de outubro, enquanto a propaganda russa propagava a captura de Pokrovsk, unidades especiais ucranianas lançaram uma ofensiva inovadora, apoiadas por uma operação aérea complexa, helicópteros e unidades de força especial que surpreenderam o inimigo.
Uma batalha silenciosa, mortal, revelando a verdadeira essência do conflito. A cidade, que parecia um ponto qualquer no mapa, revelou-se o epicentro de uma luta inglória. Por que tanta insistência em Pokros? A resposta está na sua importância logística, uma via vital de transporte que conecta o leste ao resto da Ucrânia. Sua queda ameaçaria cortar uma das principais linhas de suprimento, deixando a defesa do leste vulnerável, uma perspectiva catastrófica. Entretanto, o que poucos percebem é a verdadeira razão por trás dessas perdas monumentais. O esforço russo não é apenas uma guerra convencional, mas uma tentativa desesperada de manter o avanço, custe o que custar, numa estratégia que já mostrou seu limite. Cada tentativa de infiltração revela um erro grave do Kremlin: tentar combater a guerra moderna com táticas do século passado, como saques e ataques de ondas humanas. Técnicas ultrapassadas que ironicamente estão destruindo a própria força de ataque russa. O que essa história nos ensina? Que até as ações mais brutais possuem um preço. E que mesmo diante de números assustadores e perdas devastadoras, a resistência de uma cidade como Pokros pode virar o jogo, uma verdadeira reviravolta na história de um conflito global. No campo de batalha, cada movimento, cada decisão, revela uma estratégia cruel. Mas o que realmente aconteceu em Pokros? Como uma cidade de apenas 60 mil habitantes se tornou o centro de uma guerra de destruição e resistência? Prepare-se, pois o que você vai ouvir é uma história de sacrifício, tecnologia e jogos de poder que mudaram o destino de uma nação. Tudo começou com uma tática desesperada, uma ofensiva em massa, onde milhares de soldados russos foram enviados até suas mortes. Uma verdadeira onda humana, uma estratégia de queda livre rumo ao fracasso. Mais de 25 mil vidas. Soldiers treinados, caros, valiosos, todos sacrificados em uma louca tentativa de romper as defesas ucranianas. Mas o que revelou essa carnificina? Como o avanço russo foi detido na porta de Pokros? Estudos do Instituto para o Estudo da Guerra mostram que o Kremlin investiu suas melhores unidades nesta batalha. A elite da elite. Divisões como a 151ª de Infantaria Motorizada, os Corpos de Exército 8º e 51º, a Brigada 5ª de Infantaria Motorizada, e até 4 brigadas de fuzileiros navais envolvidos nesse ataque épico, ou, na verdade, essa tragédia. Tudo foi destruído nas fronteiras de Pokros, marcando um golpe fatal na ofensiva russa. Mas o momento mais marcado veio em 31 de outubro, enquanto a propaganda russa reclamava a captura da cidade, uma força especial ucraniana lançou uma operação sem precedentes. Helicópteros invadiram os céus, unidades de elite aterrissaram atrás das linhas inimigas. Uma missão pessoal liderada por um comandante de operações especiais. Era mais que um contra-ataque. Era uma mensagem. Morte e resistência, tudo ao mesmo tempo. Ucrânia não planejava abrir mão de Pokros, e a sua resposta foi cirúrgica. A batalha invisível pelo controle dessa cidade é a chave para desvendar a verdadeira razão de toda a intensidade. Por que tantos soldados perdidos? Por que Pokros é um ponto tão valioso? A resposta está na sua importância estratégica. Não se trata apenas de uma cidade. É o portal para Donbas, a ponte que conecta o leste ao resto da Ucrânia. Se Pokros cair, a linha de defesa de Sput se desmorona, uma tragédia apoiada por uma ameaça silenciosa, o colapso logístico. As rotas de transporte, as linhas de comunicação, tudo se concentra aqui. Uma derrota que pode desencadear um efeito dominó, destruindo a resistência de toda a região. Como essa guerra feroz se transformou em uma luta de tecnologia versus tática de massa? E pior, por que o Kremlin está disposto a sacrificar 25 mil soldados por uma cidade que parece ser apenas uma peça no tabuleiro de xadrez? A resposta está na batalha silenciosa por sobrevivência, na resistência que desafia o totalitarismo, e na determinação de uma nação de proteger seu futuro. E tudo isso começa aqui, em Pokros, uma cidade que virou símbolo de uma guerra que ninguém esperava. A cidade de Pokros é mais do que uma simples localidade. Sua importância vai além do mapa. Ela é um ponto vital de conexões rodoviárias e ferroviárias, essencial para o transporte de tropas, munições e suprimentos entre o norte e o sul do fronte de batalha na Ucrânia. Se as forças russas conseguirem controlar ou interromper essas linhas, o que acontecerá? A resistência ucraniana poderá ser destruída num piscar de olhos. A ameaça de estrangulamento logístico se torna uma sombra ameaçadora. Isso significa que se as rotas principais forem cortadas, as forças do leste de Pokros ficarão completamente isoladas. Sem acesso a reforços, munições ou comida,
o perigo de cercamento se torna muito real. Relatos indicam que há apenas uma passagem estreita de ressuprimento, uma falha que pode se transformar numa brecha fatal na defesa. A escala dessa ameaça é assustadora, um gargalo de cerca de 5 quilômetros de largura que pode decidir o destino de toda a região. E o pior ainda não acabou. Se Pokros cair, o cinturão de fortalezas que protege a linha defensiva principal de Donbas poderia ruir completamente. Pokros é uma ponta de lança na defesa do sudoeste do território ucraniano. Sua perda permitiria que as forças russas avançassem rapidamente contra cidades como Mirnorod, que ficaria vulnerável e de difícil defesa. Mas a ameaça real é ainda mais intensa, a possibilidade de uma retaliação rápida, com o exército russo movendo suas tropas para norte e leste, atingindo áreas estratégicas como Kostiantynivka, Drushivka, Kramatorsk e Sloviansk. Se essas cidades caírem, toda a linha defensiva da Ucrânia pode se desintegrar. A linha de castelos que segura a resistência poderia ser rompida completamente. A verdadeira questão que inquieta os estrategistas é, até onde isso pode se expandir? A guerra que já parecia confinada ao Donbas começa a se espalhar. Um conflito que já causa pesadelos agora ameaça se transformar numa crise de proporções inimagináveis, e tudo depende do que acontecer em Pokros. As forças de resistência estão no limite, e há perguntas que ninguém quer fazer são as mais urgentes. Será que essa cidade vai resistir? Ou será o próximo ponto de colapso da esperança ucraniana? A guerra de Pokros está se espalhando além de Donbas. Se a cidade cair, o conflito se expandirá por toda a Ucrânia. Putin sonha em conquistar o coração econômico e logístico do país. Pokros, uma vila que guarda um segredo sombrio, tinha uma mina de carvão de cozinha vital para a indústria do aço ucraniana. Desde o início do ano, essa mina parou de produzir, mas quem controla a região controla o destino do país. A queda de Pokros poderia ser a maior conquista da Rússia desde a sangrenta tomada de Bakhmut, em maio de 2023. Imagine o impacto, uma derrota emocional devastadora para a Ucrânia, enquanto Putin se exibe, ganhando força com vitórias aparentes. Essa vitória poderia ser usada como uma arma de negociação, principalmente com os novos aliados no Ocidente, mostrando avanços concretos na guerra. Por isso, Kiev envia suas unidades mais treinadas, mesmo que isso custe 25 mil vidas russas. A batalha em Pokros não é uma disputa de tanques gigantes de filmes de guerra. É uma guerra moderna de infiltração, de ataques furtivos, de estratégias de esconder os soldados. É como um jogo secreto onde drones patrulham cada rua, cada esquina, invisíveis e implacáveis. Segundo o relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, as posições russas e ucranianas estão tão entrelaçadas que parece uma cidade de casas misturadas, uma confusão completa. A estratégia russa não tem funcionado. Mesmo com 170 mil soldados e forte apoio de artilharia, eles não conseguem infiltrar a linha ucraniana. Ainda assim, os russos tentam táticas diferentes. Grupos pequenos, 2 ou 3 homens, se infiltrando sob o nevoeiro ou na escuridão, disfarçados de civis, como uma peça de teatro silenciosa, cheia de suspense. E o que virá a seguir? A resposta parece estar escondida na próxima jogada. Na frágil terra encharcada e destruída dos arredores de Pokros, a ofensiva da Rússia entre 2024 e 2025 está fracassando de forma dolorosa. O que era para ser uma vitória rápida virou uma crise humilhante diante da defesa assimétrica da Ucrânia. O Kremlin apostou forte em 3 doutrinas centrais, mas todas foram consumidas pelas estratégias ucranianas. Mais do que uma batalha por uma cidade, isso revela uma luta que desafia as forças russas, uma batalha de ideias e táticas que estão sendo devastadas diante de uma resistência inesperada. Quem iria imaginar que a primeira doutrina a ruir seria o chamado punho mecanizado? Rússia confiava em colunas blindadas e unidades mecanizadas para conquistar cidades como Avdiivka ou romper a linha de frente. Seus tanques e veículos de guerra eram sua maior arma. Mas o que aconteceu? Os drones FPV, que sobrevoavam os campos como abutres eletrônicos, tornaram tudo isso obsoleto. Cada veículo blindado virou um alvo fácil, uma tumba ambulante para seus ocupantes. Uma operação após a outra, as forças russas tentaram avançar com ataques mecânicos perto de Mirnorod, mas eram raridades e, na prática, uma peça de teatro trágica. A mudança de tática foi clara. A fantasia de um punho mecânico invencível foi abandonada. Em seu lugar, motos resistentes e improvisadas, evocando o estilo Mad Max, passaram a representar a nova realidade, a derrota daquele conceito clássico de força bruta.
O Kremlin parecia aceitar. A doutrina de força mecanizada estava morta. Quando os tanques e os ataques convencionais falharam, veio a estratégia da onda humana. Uma última tentativa desesperada. 170 mil soldados, confirmados por oficiais ucranianos e pelo próprio Zelensky, foram enviados por toda parte para invadir e sobrecarregar a defesa ucraniana. Uma tática que no passado parecia infalível, mas quando confrontada com a tecnologia moderna virou papel molhado. Os caídos de outubro mostraram sua fraqueza. Os treinados por franceses como a Brigada 155, os caçadores de elite, como o 425º, sabiam exatamente onde estavam os limites. Eles interceptaram e esmagaram essas ondas antes mesmo de chegarem ao fronte. O último recurso, a infiltração e o cerco, foi uma esperança que também se extinguiu. Quando os outros planos fracassaram, os comandantes russos apostaram na infiltração encurralando tropas em ataques suicidas. Mas o que era para ser uma manobra de surpresa virou uma tragédia. Os campos de batalha ficaram repletos de veículos destruídos, soldados desesperados, e um silêncio que denuncia o fracasso completo. E assim a ofensiva de Moscou foi desmontada. Uma estratégia após a outra, quebradas pelo avanço tecnológico ucraniano. A resistência de Pokrovsk se tornou um símbolo de que na guerra moderna, força bruta já não basta. A pergunta que não quer calar. Qual será o próximo capítulo dessa derrota humilhante? E o que tudo isso revela sobre o futuro do conflito? Após a tentativa de cercar Pokrovsk usando pequenas unidades, o plano russo fracassou de forma dramática. O objetivo era derrubar a cidade de dentro, cortando as linhas logísticas e aprisionando as forças ucranianas em uma grande armadilha. No entanto, essa estratégia também virou uma armadilha para os próprios invasores. Segundo análise recente, enquanto os russos avançam do leste e do sul, as forças ucranianas mantêm as laterais da chamada bolha, e lançam contra-ataques estratégicos em pontos-chave como Rodinsky. Isso fez com que os grupos de infiltração russos ficassem presos dentro da cidade. Os apoiadores logísticos russos estão sendo cortados por drones ucranianos e pelos caçadores de elite, as equipes de combate especializados. Tentando cercar os ucranianos, os russos estão sacrificando suas próprias forças de infiltração. Os grupos russos, muitas vezes compostos por soldados mais experientes e unidades táticas especiais, estão sendo destruídos um a um. O quadro geral revela um impasse tático total em Pokrovsk. O próprio general Sursky, em 11 de novembro, comentou que o número de ataques diminuiu, o que pode indicar que a Rússia precisa fazer uma pausa para reorganizar suas tropas e suporte logístico após perder 25 mil soldados em apenas um mês. Mas, surpreendentemente, isso contraria as afirmações do Ministério da Defesa russo, que garantiram uma suposta vitória. A estratégia de infiltração, que deveria ter sido a última esperança russa, está completamente destruída. Restaram apenas milhares de soldados dispersos na linha de frente, enviados à morte nas motos. Essa é a prova de como o sonho de Putin de dominar Donbas foi rompido pela dura realidade do campo de batalha. A coragem dos ucranianos em Pokrovsk mostra que a batalha não é apenas por uma cidade. Pode decidir o destino de todo o fronte oriental. Você consegue imaginar o que tudo isso significa? Uma vitória que parecia impossível se tornou uma lição brutal para o mundo inteiro. E no final, uma pergunta chocante. Será que por trás das linhas de defesa ucranianas, há uma reviravolta que pode virar o jogo totalmente? O que vocês acham? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é fundamental. Obrigado por assistir. Depois de tentativas frustradas de abrir brechas nas linhas ucranianas, as forças russas começaram a usar táticas diferentes e perigosas. Elas enviaram pequenos grupos de 2 a 3 pessoas, muitas vezes sob o manto da escuridão ou cobertas por névoa pesada. Mesmo disfarçados de civis, esses infiltrados tentavam criar pontos de ataque internos na cidade de Pokrovsk. Segundo o 7º Corpo de Defesa ucraniano, essas ações de infiltração de combatentes russos estão focadas em emboscar as linhas de suprimento ucranianas, usando equipes de morteiros e operadores de drones. Mas a resposta de Kiev foi rápida e inteligente. Como uma presa que percebe a caça, Pokrovsk virou uma armadilha mortal para os invasores. As unidades de elite ucranianas treinadas para caçar esses intrusos, começaram a caçada meticulosa. Mesmo sob o risco de armadilhas, patrulhas de combate avançaram casa por casa, desmantelando os planos russos. Em uma das ações mais emblemáticas, uma operação no início de novembro tentou mostrar uma vitória fálica ao erguer uma bandeira na prefeitura. Mas essa ilusão durou horas.
Logo, as tropas ucranianas reagiram bruscamente, retomando o prédio e eliminando os infiltrados. Um porta-voz do regimento de drones confirmou: Pokrovsk não caiu. A cidade permaneceu em mãos ucranianas, enquanto os comandos especiais de elite caçavam os invasores dentro de suas próprias casas. Agora, com a retirada completa das forças russas, o controle de Pokrovsk está mais firme do que nunca. O que aconteceu ali não foi apenas uma batalha. Foi uma lição brutal de como estratégias tradicionais falharam diante da resistência assimétrica. Essa guerra se transformou em um palco de princípios e táticas que estão mudando o rumo do conflito. Quem imaginaria que uma cidade poderia resistir a uma ofensiva de 170 mil soldados, enquanto, na prática, era destruída por estratégias de infiltração e guerra de guerrilha? Como a tecnologia, unida à resistência, pode transformar uma derrota em uma vitória decisiva. Pokrovsk revelou segredos que vão além do que as estratégias militares convencionais conseguiriam entender. E no centro de tudo, a coragem silenciosa de quem luta para proteger cada rua, cada casa, cada vida. Após diversas tentativas frustradas de encontrar brechas nas linhas ucranianas, as forças russas começaram a adotar táticas cada vez mais perigosas e imprevisíveis. Pequenos grupos de apenas 2 ou 3 pessoas eram enviados sob o manto escuro da noite ou escondidos na espessa névoa, praticamente invisíveis. Mesmo disfarçados de civis, esses infiltrados tentavam criar pontos de ataque internos na cidade de Pokrovsk, uma estratégia devastadora. Segundo o 7º Corpo de Defesa ucraniano, esses operativos de elite focavam em emboscar as linhas de suprimento, usando equipes de morteiros e drones de vigilância avançada. Mas a resposta de Kiev foi rápida, inteligente e brutal. Como uma presa que percebe a caça, Pokrovsk se transformou numa armadilha mortal para os invasores. Patrulhas treinadas conhecendo cada esconderijo, começaram a caçar esses intrusos com precisão mortal. Em cada rua, uma batalha silenciosa se desenrolava, casa por casa, porta por porta. Uma operação emblemática no início de novembro tentou exibir uma vitória sangrenta, ao içar uma bandeira na prefeitura. Mas a esperança durou poucas horas. As tropas ucranianas reagiram com força, retomando o prédio e eliminando os infiltrados. Confirmações vindas de um porta-voz de drones relataram: Pokrovsk permaneceu sob controle ucraniano. A cidade, que parecia estar à beira do colapso, resistiu à invasão súbita. As forças especiais de Kiev caçaram os invasores dentro de suas próprias casas, transformando cada cantinho da cidade numa trincheira de resistência. Hoje a cidade está mais firme do que nunca. O que aconteceu ali não foi apenas uma batalha de força bruta. Foi uma lição brutal de como as estratégias tradicionais falham diante de uma resistência assimétrica e adaptada. Essa guerra mudou de rumo. Quem sabe que uma cidade resistiria a uma ofensiva de 170 mil soldados, enquanto, na prática, ela própria se tornava palco de guerrilha e infiltrações? Como a tecnologia aliada à coragem silenciosa consegue transformar derrotas em vitórias decisivas? Pokrovsk revelou segredos que desafiam as táticas convencionais militares. Aqui a resistência não se mede apenas na força dos músculos, mas na bravura de quem luta por cada rua, cada casa, cada vida. Uma lição dura, talvez a maior desta guerra improvisada e brutal.